O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: segue-me. Ele respondeu: deixe-me primeiro ir enterrar o meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. É isso mesmo, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre uma novidade. E é por isso que o nome é Euangelion, Evangelho, que em grego significa uma notícia boa. Euangelion anuncia uma coisa boa, o reino de Deus. Reino por reino, nem precisava anunciar. Reinado de César, reinado de Nabucodonosor, reinado de Davi, César Augusto. Mas o reino de Deus é uma boa notícia. Evangelho, uma boa notícia. E como temos falado frequentemente do que representa o pronunciamento de uma palavra em Jesus Cristo, não como sinal, como um fenômeno, mas como uma realidade que a filosofia chama de número. Nós estamos nos acostumando
a dar mais importância à relação de verbo, domini, palavra do Senhor, e a realidade. Olha que coisa estonteante. Ia Jesus com alguns discípulos por um caminho, apareceram algumas pessoas, e alguém veio perguntar: eu quero seguir para onde quer que for. Jesus sabia que ele não estava com essa força toda que ele pensava ter. As raposas têm suas tocas. Aparentemente, parece não ter nada a ver uma coisa com outra. Ele pede para seguir Jesus para anunciar o reino de Deus, como os outros apóstolos. Aí vem Jesus com essa: as raposas têm suas tocas. Aí vem outro: eu quero seguir e vou para onde mandares. Os pássaros têm seus ninhos. Quer dizer, a raposa tem sua toca. Já é um termo definitivo. Aquela pessoa não tinha condições de ser enviada. Não temos. Qualquer coisa, não, eu vou avisar os meus pais. Eu vou avisar os meus familiares. Aquela pessoa que toma a enxada, vai para o roçado e fica olhando para trás, distância, para saber quanto tempo ele já trabalhou, quanta terra já removeu. Esse não pode ser meu discípulo. Essa contabilidade mesquinha não é projeto de quem vai anunciar o reino de Deus. Mas são palavras de uma firmeza e de uma verdade extraordinária. Preguiçoso não dá para ser apóstolo. Não dá. Escolher sempre o tempo prazeroso, o tempo que divulga mais a fama de um do que o próprio reino de Deus, não dá. Se a gente repassa a firmeza dessa palavra para as demais, na liturgia, por exemplo, última ceia, a despedida livre, que depois ele vai fazer as suas orações com os apóstolos no Monte das Oliveiras. E lá era o lugar onde Judas acertou com a guarda para prender Jesus. E depois da ceia, com certeza, ia fazer, como de costume, as orações ao Pai, lá no Jardim das Oliveiras. E aconteceu. Na despedida, enquanto livre, ele tomou o pão
assumiu a postura de condenado e disse: um de vós me traiu. Os demais apóstolos não sabiam. Quem? Que terá sido? Aí, Leonardo da Vinci fez aquela última ceia a pedido do abade, diretor de um convento em Florença, em Firenze. Reformaram o refeitório. Eles queriam fazer na parede do fundo do refeitório um quadro com a última ceia de Jesus, a despedida, enquanto livre dos apóstolos. Nessa ceia, tem algum apóstolo perguntando: terá sido eu? Está aí Jesus? Aí pediram para Pedro e João, os apóstolos mais próximos de Jesus, um por uma razão e outro por outra. Quem teria sido aquele a quem eu reparti o pão, colocar aqui no azeite integrado? Este é o talher. Partiu o pão, deu a Jesus. Isto é meu corpo. Isto é meu corpo. Igual as raposas têm seu ninho, têm sua toca. Os pássaros têm seus ninhos. Quem toma o arado e olha para trás não tem condição de ser meu apóstolo. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. É um apelo de uma palavra que não fica vazia no tempo. E morto enterra morto. Jesus Cristo queria chegar ao extremo. Porque o moço disse que ia se casar e resolver os problemas do cartório. E depois? O outro ia enterrar o pai, que morreu. O outro ia provar uma junta de bois que havia comprado ultimamente. Aí vai para o extremo. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. É um extremo. Mas o reino de Deus não está apto para uma segunda classe. Eu vou primeiro fazer tal coisa, depois eu vou anunciar o reino. Esse primeiro tem que ser o anúncio do reino. Não, eu vou enterrar meu pai. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, Deus providencia. Tem uma frase latina: Deus providebitur. Essa providência vem de Deus. Deixe que os mortos enterrem seus mortos.
quem come deste pão e bebe deste vinho terá a vida eterna. Eu vou ler aqui o versículo 17 do capítulo 10º da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Visto haver um só pão, todos nós somos um só corpo. Porque todos participamos deste pão único. Vede, os filhos de Israel os que comeram os animais sacrificados não estão, porventura, em comunhão com o altar? O que quero dizer com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos, ou o ídolo também em si mesmo, tem algum valor? Para o reino, o valor é o pão eucarístico. É uma palavra tão simples, mas é igual às raposas têm suas tocas. Não pensem diferente. Os pássaros têm seus ninhos. Quem pega no arado e olha para trás não é digno de ser meu discípulo. Quem vai colocando em segundo, em terceiro, em quarto lugar o anúncio do reino, está fora. Para ser meu discípulo, ele tem que dar prioridade ao anúncio do reino. Aquele rapaz disse, eu estou encantado com as atitudes dos apóstolos. O que eu tenho que fazer para ser outro povo? Você conhece as escrituras? Conheço. Você participou dos sacramentos? Participei. Eu sei tudo. Aí Jesus disse, só tem uma coisa que você não fez ainda.
foi desfazer-se dos seus bens materiais e distribuir com os pobres. Vá, depois vem. Ele foi e nunca mais voltou. Quer dizer, era uma fantasia. Ah, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser tal coisa, eu vou ser tal coisa. Pode ser uma fantasia. É como se alimentar do sangue das vítimas que eu mandei matar. É como participar do presente da cabeça de João Batista. Dava-se ter alegria para comemorar? Naquela época, naquela hora, no momento da entrega, superando o valor psicologicamente, afetivamente, maior do que a metade do reino de Herodes. Eu dou a metade do meu reino, se você quiser. Ou você pedir até que seja a metade do reino. Não precisa a metade do reino. Basta a cabeça de João Batista. Os valores são diferentes. Nessa hora, a cabeça de João Batista valia igual aqueles 2 centavos de uva. E não da esmola avultada dos barões da época, para se mostrar. A palavra de Deus não só traz a verdade, mas de qualquer jeito, essa é a verdade. É estonteante. Eu vou anunciar o reino. As raposas têm sua história. Vai repousar lá. Os pássaros têm seus ninhos. Vai reproduzir lá. Mas o Filho do Homem não tem uma pedra para repousar a cabeça. Quer dizer, são dados de pouca literatura, mas de uma intensidade, de um recurso não mais literário, mas a troca da fantasia pela realidade. Isso é uma coisa que deve estar sempre engatilhado do juízo de quem quer colher os frutos no período correto e na fruteira adequada, para que essa palavra, mesmo assim, estonteante, parecendo impossível, os mortos enterrarem seus mortos. Tão mais simples dizer, primeiro, o reino. Uma só coisa é necessária, anuncie o reino. Diferente do que Marta pensava. Maria estava atenta. Maria estava atenta, certa. Marta estava sem atenção, dispersa. Que realmente um dia nós possamos prometer a Deus alguma coisa sem o rastro de poder não voltar mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.